Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, está no ar mais um Visão Geral. Hoje é quinta-feira e nós temos um convidado extremamente especial. Vou receber aqui o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, juiz de direito. Que prazer recebê-lo aqui, doutor. Prazer meu. Obrigado. Fique à vontade. Dr. Carlos Eduardo, eu já fiz várias entrevistas contigo, mas sempre pelo rádio, né? Pela Rádio Central de Campinas, da primeira vez que a gente fala aqui na televisão, embora já tenhamos nos conhecido. Sim. Mas já elogiei muito, inclusive, a sua voz, né? Dizendo que poderia ter sido um grande radialista, né, doutor? É verdade, é um prazer estar aqui, realmente já conversamos algumas vezes e é sempre bom, né? Conversar contigo e com o seu público qualificadíssimo. Ainda mais agora com tantos assuntos, né? Ligados efetivamente à sua área. É importante que nós estejamos conversando. E quero até dizer para o nosso amigo telespectador de todo o Brasil que, para participar conosco, pode utilizar o nosso WhatsApp, que é o 999183131. Pode fazer perguntas aqui para o Dr. Carlos Eduardo. E também sugiro que curtam a nossa fanpage no facebook.com/Visão Geral, porque já nós estaremos transmitindo também, vamos passar a transmitir o nosso programa pelo Facebook, pela nossa página do Facebook. Doutor, até uma pergunta assim descontraída para a gente começar o nosso papo. Eu que sou ligado ao futebol, né? Tenho de profissão que talvez ainda o magistrado não tenha de idade, mas é o seguinte, os juízes se irritam de alguma forma quando os comentaristas, narradores, locutores falam que o juiz do jogo e não o árbitro do jogo, isso incomoda um pouquinho? Eu acho que hoje em dia não. Talvez antigamente isso, né, havia um cuidado um pouco maior, uma preocupação um pouco maior, né? E talvez algum ou outro mais formalista, mas não vejo, né? Eu mesmo raramente me refiro ao árbitro como árbitro, né? A gente fala juiz mesmo, né? Juiz mesmo, né? Tanto que alguns narradores usavam ainda no aumentativo. Ei, mas o juizão e tal, esse negócio todo aí, né? É verdade. Doutor, ainda é o juiz do trabalho da primeira vara de Campinas? Isso, eu sou juiz titular da primeira vara do trabalho. Momentaneamente estou afastado dela. Está no CNJ. Exatamente. Que é o Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Em Brasília. Mas continua ainda como juiz titular. Isso, é o cargo, continuo com ele, né? Embora temporariamente afastado para exercer esse mandato em Brasília. O que vem a ser? Tudo bem, Conselho Nacional de Justiça, mas qual é a função principal do Conselho? O Conselho é um órgão do Poder Judiciário, está dentro da estrutura do Poder Judiciário, mas ele não tem jurisdição, ele não julga processos de cidadãos. Ele trabalha na parte de planejamento, gestão, organização do Poder Judiciário. E também tem uma função disciplinar, quando há faltas cometidas por juízes ou por servidores da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça pode atuar para aplicar a legislação típica do caso. O currículo do Dr. Carlos aqui é um negócio assim impressionante, né? Mas a gente só colocou aí umas duas linhas, né? Juiz titular da primeira vara hoje, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ de Brasília, mestre, doutor em Direito do Trabalho, professor universitário. E ficamos por aí porque se a gente for colocar isso aí, nós vamos muito longe. Doutor, na sabatina, porque é interessante isso, né? Aliás, sabatina é um termo que eu, lá no meu ginasial, isso faz um tempo, né? E ainda se usa a sabatina. Vocês são sabatinados, né? Pelo Senado para poder ocupar o cargo que ocupam, é isso? Exato, é um requisito constitucional, né? Alguns cargos, por exemplo, ministros dos tribunais superiores, conselheiros do CNJ, quando eles são indicados, um requisito constitucional para que eles possam ser nomeados é a sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E depois a aprovação pelo plenário, né? Na verdade, o nome sabatina é um nome mais coloquial. O nome técnico é arguição mesmo, né? Uma arguição pública, só que é costumeiramente chamado de sabatina. Pois é, eu, vez ou outra, quando os meus filhos estavam estudando, e eles falaram, estou estudando para a prova, eu falei, tem sabatina hoje? O que é, rapaz? Sabatina? Os caras ficam todos assim, né? Então me fale um pouquinho sobre algo que você foi sabatinado a respeito da unificação do Tribunal Regional do Trabalho com o Tribunal Regional Federal. Qual a sua opinião a respeito? Essa foi uma questão que foi suscitada por um senador e é um assunto que já há muitos anos foi veiculado, né? A Justiça do Trabalho é um ramo especializado do Poder Judiciário que só cuida de ações trabalhistas e alguns temas correlatos.
E ao lado disso nós temos os tribunais regionais federais, a Justiça Federal, que tem outro tipo de competência. Ambas são justiças da União, mas uma especializada em matéria trabalhista e outra especializada em questões federais em geral. E houve uma arguição específica do senador sobre se eu entendia pertinente a união das duas justiças, né? E eu manifestei que entendia que inadequado, sobretudo porque a Justiça do Trabalho, além da sua especialidade, quer dizer, de ser voltada especificamente para as questões do trabalho, ela tem uma estrutura muito maior. Somos 24 tribunais regionais do trabalho, enquanto apenas 5 tribunais regionais federais. Então seria uma fusão que, ao meu ver, prejudicaria muito aqueles que dependem da Justiça do Trabalho. Muito bem. Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, outro dia eu trouxe aqui o advogado trabalhista, o Hamilton Rovani Neves, e foi, aliás, um dos momentos em que nós mais recebemos perguntas, porque é um assunto extremamente interessante, né, para todos. Ele também falou um pouco sobre a aposentadoria, mas o que eu queria queria repetir para o magistrado o que eu perguntei para o advogado. É mito ou vocês, magistrados, têm uma tendência, entenda bem a pergunta, hein? Não sei se a tendência é o termo adequado, mas existe um certo protecionismo para o funcionário numa ação trabalhista? Eu acho que muito disso é mito, porque na realidade o juiz, não por acaso, o símbolo da justiça é a balança, né? Mas ele tem que ter a imparcialidade como característica de todo e qualquer magistrado. O que acontece é que a legislação trabalhista, ela é por natureza protetiva. Então, no momento em que o juiz do trabalho aplica a legislação trabalhista, ele, na verdade, vai tender a proteger o empregado, não por uma opção pessoal, mas justamente por estar tecnicamente aplicando essa legislação. Fazendo uma comparação bastante fácil de se compreender, é como faz um juiz de direito quando aplica o Código do Consumidor. O Código do Consumidor também tem regras protetivas para o consumidor em relação ao fornecedor de serviços ou à indústria, por exemplo. E no momento em que o juiz aplica, e ele não é juiz do trabalho, o juiz de direito, quando aplica o Código do Consumidor, ele acaba sendo protecionista, mas não pela conduta do juiz em si, mas pela legislação que ele tem que aplicar. Porque normalmente os juízes do trabalho são um terror, né, do empresariado, esse negócio todo aí. Mas eu acho que também, hoje inclusive, eu percebo até pelo contato com muitas pessoas e por muitos que estão com ações trabalhistas e tal, há uma tendência, não sei se isso aí é uma orientação, mas há uma tendência que os juízes promovam ali um acordo entre as partes. Isso é uma coisa natural? Isso é natural. No caso da Justiça do Trabalho, inclusive, isso aparece desde a origem dela, né? Quando foi criada a Justiça do Trabalho em 1932, ela já trazia isso geneticamente. Então, inclusive, a CLT obriga aos juízes que sempre proponham, pelo menos em 2 oportunidades, a conciliação. E o decorrer dos anos tem demonstrado que a conciliação é sempre um caminho adequado, né? Desde que ela seja uma conciliação boa para as partes, que não precarize nenhum direito e que realmente atinja a finalidade, que é pacificar o conflito, ela é muito útil. Isso é mais econômico para o Estado? Com certeza, porque o fluxo de um processo, quanto mais tempo ele dura, quanto mais tempo demora para se concluir, maior investimento é necessário, né? Com o custo dos servidores, dos magistrados, o próprio custo operacional. Então, uma solução imediata é muito mais interessante, inclusive para o próprio cidadão, que recebe imediatamente, né? Então, há um incentivo. O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele já há alguns anos vem incentivando essas práticas. E uma coisa interessante é que isso era uma característica da Justiça do Trabalho. Mas desde março, quando passou a vigorar o novo Código de Processo Civil, isso também passa a ser uma regra nos processos da Justiça Comum. Cíveis, processos exatamente. Normais. Todo qualquer processo. Aliás, hoje, pelo novo código, é obrigatório ao juiz do cível também marcar audiência de tentativa de conciliação em todo e qualquer processo, coisa que só acontecia antigamente na Justiça do Trabalho. Então, essa é uma tendência contemporânea, né? E que, de fato, tenderia também digamos assim, pacificar mais os conflitos. O juizado de pequenas causas, de repente, se beneficia muito com isso. Sim, também. Tem uma característica também eminentemente conciliatória, como é a Justiça do Trabalho. Bom, o senhor falou em custo aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar no corte de verba do Poder Judiciário, que é uma coisa que tem machucado muito, né? Muitas pessoas, inclusive, ligadas à Justiça
ao judiciário, até fizeram um protesto. Nós temos uma matéria que foi feita aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também. Mas qual é especificamente o trabalho, né, do Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias no CNJ? O CNJ é um conselho, como eu mencionei, que está dentro da estrutura do judiciário, mas não é composto apenas por juízes. Ele é presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, o Lewandowski? Isso, o ministro Ricardo Lewandowski, ele cumula as funções de presidente do Supremo e presidente do CNJ, por determinação constitucional. E há mais 8 magistrados, né, das diversas áreas, inclusive da trabalhista, como é o meu caso, além de 2 membros do Ministério Público e 4 advogados. Então, uma composição plural, porque tem exatamente essa função que eu mencionei, de fazer o planejamento e a gestão do Poder Judiciário como um todo. Então, toda a parte de estrutura organizacional, estrutura orçamentária, toda a planificação da atividade do Poder Judiciário é realizada pelo CNJ. E nós, os 15 conselheiros, nós nos dividimos nessas atribuições e também promovemos decisões plenárias nesse sentido. Mas não julga nada, por exemplo, não existe nenhum recurso que chega ao CNJ, não tem nada a ver, isso é outra coisa. Isso, o que existe lá apenas existem procedimentos, mas todos de caráter administrativo. Então, por exemplo, se um tribunal pratica um determinado ato em relação aos seus magistrados ou servidores, eles podem ir ao CNJ para corrigir essa postura. Ou mesmo, se houver uma prática de uma infração disciplinar por um juiz ou por um servidor, isso pode ser levado ao CNJ por qualquer cidadão. Mas não tem função jurisdicional, é uma função administrativa apenas. Doutor, não sendo ainda específico da tua área, mas é sempre importante a gente pegar pessoas extremamente esclarecidas. Daqui a pouco, no outro bloco, eu vou dar umas apertadinhas aí em algumas opiniões que eu quero que você nos traga. Mas como você vê essa decisão, até nem sei se isso aí já está resolvido, que a partir da segunda apelação, não haver necessidade de ser transitado em julgado em determinado processo para que o réu passe a cumprir a pena já a partir da segunda instância. Esse foi um entendimento que o Supremo Tribunal Federal adotou recentemente, né, entendendo que nas situações de condenação, bastaria uma condenação em segunda instância para a sentença, para a pena já ser executada. Isso contraria, de certa maneira, uma tendência que já vinha sendo adotada, não só pelo Supremo, mas também por normas internacionais, de que é necessário o trânsito em julgado da decisão. Trânsito em julgado significa não caber mais nenhum recurso da decisão. Mas na Justiça do Trabalho também seria assim? Então, essa é uma discussão que está surgindo, porque a princípio essa decisão foi proferida numa ação penal, que é onde há uma demanda social maior, né, no sentido interesse maior da nação, de não haver impunidade, né? Pessoalmente eu sou contrário, eu acho que o valor constitucional aí é um pouco mais significativo. Mas no momento em que o Supremo decidiu dessa maneira, e ele fala como intérprete último da Constituição, começaram a surgir teses nesse sentido. Se é assim para o processo criminal, por que não poderia ser assim para um processo trabalhista? Então, essa interpretação já surgiram alguns defensores, mas ainda não foi consolidada na jurisprudência, mas é bem possível. Então, em vez de nós esperarmos aí o recurso final em Brasília, a partir de uma decisão do TRT, por exemplo, que é a segunda instância, já poderia ser concretizado. Eu vou para o intervalo e ainda vou perguntar nesse programa aqui, no programa de hoje, nesta quinta-feira, para o doutor Carlos Eduardo, como que ele vê a atitude, não sei, aí eticamente ele vai responder. A atitude do juiz Sérgio Moro, que hoje é um juiz propagado, falado no Brasil e no mundo todo, é uma das grandes personalidades do mundo. A gente volta já aqui com o nosso Visão Geral. Guarde instante só.